Anteriormente no Lauflix. No último episódio, te contamos o que são as doenças cardíacas, quais são os fatores de risco e a importância dos bons hábitos, da prevenção e do controle. Agora, o assunto são os sinais de alerta. Vamos te contar com o que você precisa ter atenção e como prevenir e controlar fatores de risco e doenças do coração. A primeira coisa é estar atento à sua rotina. Se você tinha um hábito que se tornou mais difícil para você ou que você tirou do seu dia a dia, é hora de ligar o alerta. E uma coisa que acontece, Andresa, muito nesses pacientes com insuficiência cardíaca é o que a gente chama de autolimitação. Então, veja bem, a pessoa ela desenvolveu uma insuficiência cardíaca, ela ainda não está totalmente medicada e, de repente, ela começa a cansar aos grandes esforços. Então, se a pessoa andava um quarteirão, que era um morrinho, né? E aqui em São Paulo a gente tem alguns, né? E na minha terra, que é Belo Horizonte, bairros. Minas Gerais, a gente é de montanha. Então, a gente tinha um morrinho que eu subia para fazer determinada atividade. Aí eu começo a cansar para subir esse morro. É um dos primeiros sintomas, cansaços aos grandes esforços. Então, é um esforço que eu preciso, né, fazer. Mas eu fazia. Aí eu começo a cansar, que é o primeiro sintoma de insuficiência cardíaca, e que eu faço? Paro de ir. Então, mudo, vou de carro. Eu andava, vou de carro. Aí, quando isso progride, de repente eu estou cansando para poder varrer a casa. Não varro mais. Agora eu vou chamar alguém, vou comprar o robô para varrer a casa. Compra o robô. Então a pessoa vai... E aí você pergunta, você cansa? Aí ele fala, não. Mas o que você fazia e você não faz deixa mais? de fazer. Então isso é tão importante porque muitas vezes a pessoa esquece. No último episódio, te contamos como prevenir e controlar o colesterol alto e a pressão alta. Mas você sabe como o colesterol elevado se manifesta no corpo? Veja agora quais são os sintomas que você deve ficar de olho. Normalmente, o colesterol alto é assintomático. Isso que é um grande problema para a gente. Porque sem exame de sangue, a maioria das vezes a gente não consegue ver. Raramente, quando é muito elevado, a gente pode ter algumas alterações, principalmente na pele. Então, a gente tem chantelasmas, que são os acúmulos de gordura perto ao redor da pálpebra, tanto superior quanto inferior, e perto do nariz, como os xantomas, que são acúmulos de gordura, são nódulos de gordura infiltrados com uma cor amarela ou às vezes avermelhado, e pode ser em vários lugares, principalmente tem no joelho, nos glúteos, nas coxas e nos tendões. E isso, óbvio que precisa também do médico para avaliar, mas as pessoas podem perceber, mas isso é só quando está muito aumentado e quando principalmente esses xantomas aparecem, quando tem uma causa genética. Uma coisa que às vezes também quando está muito aumentado é o arco senil. Se a gente percebe, tem ao redor dos olhos tem uma formação acinzentada. Quando é precoce, quando é jovem que tem isso, chama senil, que é mais velho que tem. Sim. Mas quando é mais jovem pode ser uma das alterações que chama atenção para quando tem colesterol alto. Mas uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é que se você tem alguém na família com colesterol alto, fica atento, que você pode ter colesterol alto também. Quanto à pressão arterial, é necessário aferi-la com o aparelho, seja manual ou digital. O valor dado durante a medição é o que vai dizer como a sua pressão está. Vamos entender o que esses números significam? Como a gente fala 12/8, a gente quer falar da pressão, né? Então, normalmente a gente usa em valor de milímetros de Hg, de mercúrio, então é 120/80. Então, você vai ver que o médico vai falar 120/80, de forma geral, a gente fala 12/8, 14/8, mas o que a gente quer dizer que o maior, que é o 12, é quando o coração bate, então é o sangue que sai do coração. Sim. E o 8 é quando ele relaxa, quando ele volta para o coração, que seria a diástole. Sim. Então, esse valor significa que não pode ser muito alto, mas ele tem que ser alto o suficiente para chegar em todos os vasos. Então, na cabeça, nos pés. Sim. Então, é o sangue que que sai do coração. E quando também que ele volta. Uma das principais formas de cuidar do coração e da saúde no geral é movimentar o corpo. E quando combinamos o exercício físico e a reabilitação ao controle e tratamento de doenças, existem mais chances de o paciente ter uma melhora em seu quadro. Dentro do padrão está evoluindo bem, mas o paciente não melhora. Ele não percebe a melhora. Por quê? Porque ele não está trabalhando a condição respiratória e muscular.
Então, o trabalho da reabilitação é esse, vai além, ele é complementar ao trabalho médico, né? Não tem como a gente oferecer tudo o que tem de melhor na medicina, vamos dizer, de medicamentos, de orientações, de cuidados alimentares, de restrição de líquidos, etc., se a gente não trabalhar o todo. Né? Então, essa questão multidisciplinar, que somos nós, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, todo mundo olhando o indivíduo, né? com as suas limitações e com as suas peculiaridades. Então, a medicina, felizmente, caminha para esse olhar geral da pessoa, e não só o coração. Porque, às vezes, você olha, o coração tá bem. Não, doutor, mas eu não estou bem. Aí você fala, não, tem que estar bem, né? Não é assim. Também é importante lembrar que a esperança, a paciência e a persistência são primordiais durante o controle e tratamento de fatores de risco e doenças do coração. Ouvir mensagens positivas de quem já passou por isso é fundamental e pode te ajudar a ver o diagnóstico com outros olhos. Agora, dona Elvira, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a importância de cuidar da saúde do coração. Então, no meu ponto de vista, eu acho que é muito importante a gente se amar, né? E para a gente se amar, a gente tem que cuidar da nossa saúde, em primeiro lugar. Eu tive esse problema de coração, que foi muito grave, gravíssimo, conforme os médicos me diziam. Eles diziam que eu era uma bomba, né? E graças a Deus a bomba não estourou, não explodiu. Eu estou aqui para dizer que se cuidem, que a vida é muito importante. E a gente precisa viver, né? Viver bem, com qualidade de vida, para poder cuidar da vida da gente. Eu aprendi a me amar muito, porque eu amava mais aos outros do que a mim. E que chegou num ponto de vida que eu precisava me amar. E eu passei a me amar e não me prejudicou em amar minha família, meus filhos, meus netos, meu marido, que hoje não está mais aqui. Não me prejudicou em nada e eu aprendi a gostar de mim. Então eu digo para todos, se cuidem e vá, insista, persista, o caminho é longo. Às vezes a gente chega num ponto que parece que o mundo vai acabar, que não vai ter mais solução, mas abre uma nova portinha e a gente consegue. A temporada Saúde do Coração em Foco acaba por aqui. Lembre-se, a maioria das doenças cardiovasculares podem ser evitadas e controladas com mudanças de hábitos e escolhas visando uma rotina mais saudável. Seu coração não precisa se tornar uma bomba-relógio para você olhar para ele com mais atenção. Prevenir e controlar, seu coração pede cuidados. Até o próximo Lauflix!